Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, doutor Janot, procurador-geral da República. Senhor presidente, gostaria que garantisse a palavra. O orador está pedindo ao auditório silêncio, para que ele possa ser ouvido pelos demais integrantes da comissão. Senhor procurador, é um prazer enorme recebê-lo nesta audiência de sabatina e acredito que Vossa Excelência, quanto o Ministério Público, reconhecem a ação, principalmente de parlamentares da oposição, na preservação dos direitos e prerrogativas cada vez maiores para que o Ministério Público possa exercer as suas atividades. Mostra disso a época da PEC 37, onde todos nós aqui trabalhamos fortemente para que não fosse excluído ou limitado nada que desse a Vossas Excelências a condição da atuação à frente do Ministério Público. Outro ponto também que quero chamar a atenção é que o Ministério Público passa a ser fator determinante no momento onde nós estamos vendo um governo numa escala de tentar modificar, alterar a prática política, se aproximando muito de um processo bolivariano. E o Ministério Público tem, indiscutivelmente, como o Congresso Nacional, importâncias neste momento. Eu passo, do relator, a voltar sobre uma tese que já foi aqui levantada pelo senador Aloysio Nunes, em relação especificamente ao dado da condição da Presidente da República ter essa prerrogativa que lhe é dada pelo parágrafo 4º do artigo 86. O Presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Bom, senhor presidente, senhor procurador, o que nós estamos assistindo hoje é que esta situação, ela realmente precisa de ser reavaliada ou rediscutida em decorrência do Instituto da Reeleição. A Constituição brasileira ela é anterior ao Instituto da Reeleição. Ora, nós ouvimos da Presidente da República que era possível fazer o diabo para ganhar uma eleição. Então, se eu não tenho nenhum intervalo entre uma eleição, ou seja, um mandato, e o outro mandato, não tem nenhuma solução de continuidade, todas as ações que foram praticadas num primeiro governo para que a Presidente da República possa atingir o seu segundo mandato, sabendo que ela está imune a todo e qualquer crime que venha praticar, nós não estaremos limitando, hora alguma, tá certo, essa prática que desmoraliza, descredencia e põe em risco a democracia brasileira. Porque como é que nós da oposição vamos sobreviver a quem está no comando do país, com todo o poderio que tem de nomear, de demitir, de intervir, de fazer concessões, de conceder ministérios? Como é que nós vamos sobreviver? Não é oposição no campo das ideias, porque aí nós somos vitoriosos, mas uma oposição neste jogo não republicano que é praticado. Então, em decorrência desse fato específico, é que eu insisto na tese, nobre senhor doutor Janot, que a necessidade de que a investigação seja iniciada, ela é fundamental. Ao contrário, nós estaremos fazendo com que um quadro como esse colocasse sempre o governante a flertar com a impunidade, porque ele sabe que ele ganhando a eleição, ele tem mais 4 anos, e aí, no final de 8 anos, é que ele teria que responder
pelos crimes praticados, ou seja, nós estamos vendo a consequência do que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, o fato específico da crise hoje no Brasil, ela é em decorrência de um momento que eu acredito que a Constituição brasileira, ela precisa, nessa hora, de ser reavaliada, de interpretar esse artigo novamente, porque quando ela foi promulgada não existia a figura o Instituto da Reeleição. Outro ponto é em relação ao fato do que nós estamos assistindo agora. O ministro Gilmar Mendes, ele, diante de suspeitas ou de indicativos, ele solicitou, então, que aquelas denúncias que foram levadas ao Tribunal Superior Eleitoral, embasadas em todos esses dados que vieram também pela Lava Jato, ele colocou em votação e já hoje, fato consumado, já tem 4 votos favoráveis dentro do Tribunal Superior Eleitoral, apesar do pedido de vista de uma ministra que realmente já é uma matéria vencida, mas, no entanto, ele abriu essa possibilidade da investigação das contas da presidente. E aí, qual é que é realmente a base? Primeiro, ele diz, parte da propina voltaria ao PT em forma de doações contabilizadas à legenda e às campanhas eleitorais. Primeiro. Outra parte seria entregue em dinheiro ao tesoureiro do partido. E uma terceira financiaria a agremiação por meio de doações indiretas ocultas, especialmente por meio de publicidade. Então, tem 3 variantes aí de como o dinheiro era repassado para atender uma campanha eleitoral. Esta matéria, ele conseguiu com que fosse aprovado. Essa matéria, o que está aqui, foi encaminhado, entre elas exatamente também ao Ministério Público, à Polícia Federal. Então, quer dizer, reabriu-se a discussão que inicialmente poderia parecer que não poderia investigar. Ou seja, está sendo investigado. E daí, a cobrança, quando foi feita também pelo senador Luiz Gil Nunes, quando ele colocou essa posição quase que ideológica em relação ao procurador no Tribunal Superior Eleitoral, que é o senhor Eugênio Aragão. Por quê, senhor presidente? Eu entendo a posição que Vossa Excelência coloca, dizendo da liberdade que dá o Ministério Público a todos os seus membros. E Vossa Excelência cita um fato específico. Olha, 90% das decisões do procurador Aragão, elas são compatíveis com as decisões do TSE. Mas, senhor presidente, aí nesse palo eu falaria como médico em relação à estatística. Aí é um pouco complicado, porque os 10%, se esses 10%, se ele for direcionado contra nós da oposição, aí é uma coisa que realmente nos penaliza sobremaneira. Esses 10% passa a ser 100% das reivindicações que nós estamos assistindo ali dentro da posição do TSE na área do Ministério Público. Em relação a outro fato, eu acredito que Vossa Excelência concorda e que eu quero fazer referência e cumprimentá-lo, é o fato que foi solicitado ao ministro Teori essa liberdade para que o Ministério Público pudesse investigar. E a decisão dele foi uma decisão monocrática e que realmente se embasou na tese que a presidente da República estaria imune a essas investigações. A pergunta que faço a Vossa Excelência, não poderia ser solicitado por Vossa Excelência uma manifestação do Pleno, já que esta matéria é uma matéria de repercussão ou de continuidade do esclarecimento dos fatos extremamente importante, já que até o momento tem chegado apenas no escalão de empresários
políticos, mais nível de senador, deputado, e aí também alguns dirigentes da Petrobras, sem que chegue diretamente ao responsável por este fato, que, lógico, todos nós entendemos que não existe uma condição da montagem dessa estratégia sem que tenha a presença do governante maior, ou seja, da presença do presidente da República nessas ações. Em relação a outro ponto que eu quero para Vossa Excelência, senhor presidente, só me concede só um minuto, senhor presidente. Um minuto. Vossa Excelência sempre teve essa paciência comigo. Senhor presidente, eu quero solicitar também formular também uma outra pergunta. Antes dela, cumprimentar o momento que nós estamos vivendo hoje com a presença das redes sociais e dos movimentos de rua. Acho que isso tem sido extremamente positivo para que a sociedade brasileira hoje, com a facilidade que tem de informação, muito bem alavancada por esses jovens e pessoas que acreditam na prática da justiça, vem contribuindo enormemente com o Parlamento e acredito também com o Ministério Público. Então, nós não podíamos fazer uma sessão como essa e não render homenagens a esses movimentos de rua contra a corrupção que vêm se dedicando de uma forma patriótica a poder fazer com que cada vez mais o governo e todos os poderes sejam transparentes. E a última pergunta que formulo é em relação ao projeto de repatriação. Se Vossa Excelência considera a multa que é imposta como sendo tributária ou não. E o segundo ponto, se aqueles que realmente repatriarem ou vierem a repatriar o dinheiro, eles ao pagarem 35%, eles estarão isentos de qualquer amanhã investigação da origem deste dinheiro por parte do Ministério Público? Essas eram as perguntas que eu tinha formulado a Vossa Excelência, senhor presidente. Muito obrigado. Antes de conceder a palavra. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Irmãos, cidadãos e cidadã brasileira, estamos juntos, fazendo o nosso papel, apoiando o juiz Sérgio Moro contra toda essa bandidagem que está aí no poder do nosso país. E com certeza vamos colocar todos na papuda. A força do povo, a força de homens decentes no judiciário.